Minha diretoria, um dos jogos mais esperados do ano, Palmeiras e Flamengo, aconteceu na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que é meio esquisito, né? Meio mal feito, não é pra ser agora, né? Mas enfim, vamos em frente, teve Galo e Cruzeiro ontem também, coisas que eu não consigo entender muito bem o cara que faz essa tabela do Brasileirão, onde é que ele quer chegar, mas fato é que com esse cansaço, Libertadores no meio, etc., a gente vai ver durante vários momentos do Campeonato Brasileiro. O Brasileiro já tem 2 jogos a menos, né, para ser repouso depois, um Criciúma e Fortaleza, se eu não me engano, um jogo do Cuiabá com Vitória, alguma coisa assim. Eu acho uma merda isso, eu gosto de acompanhar o campeonato rodada por rodada, tudo direitinho e tal, mas enfim, né, o Campeonato Brasileiro, futebol brasileiro, calendário, e a gente sabe como é que é. Mas Palmeiras e Flamengo, na minha opinião, eu acho que tem uma interpretação aí um pouco diferente, eu não sei, na minha cabeça, quando você vai jogar um Palmeiras e Flamengo no atual cenário do futebol brasileiro, que são os 2 clubes que rivalizam mais forte nos últimos anos e que disputam títulos mais grandiosos e conquistam títulos nos últimos anos, estamos falando hoje do jogo mais esperado do ano, né? Do grande confronto do ano. E aí eu não entendo muito bem, talvez a parte de fisiologia lá do Flamengo vai justificar, falar, olha, a gente tá fazendo uma coisa preventiva e tal, e tudo bem, mas assim, não vejo por que você poupar jogador pra jogar contra o Bolívar na quarta-feira, jogar na altitude e tal. O Flamengo não tá enrolado na Libertadores, eu não vejo motivo pra isso. Eu acho que esse é um tipo de jogo que você tem que jogar com força máxima, é um jogo de 6 pontos, é um jogo foda, e é o tipo de jogo que eu acho que você tem que jogar com a tua força máxima. Então, assim, eu sei que o Tite deve ter um motivo, né? Não desconfio da inteligência dele de forma alguma, da comissão dele e tal, mas dificilmente eu vou me convencer de que eu tiraria desse jogo, tá? Eu talvez tirasse da viagem para Bolívia, mas eu não tiraria desse jogo. Então, acho que o Flamengo entrou hoje com o time com algumas peças de fora, imaginando que talvez aquilo fosse suficiente ou não. Obviamente no primeiro tempo não foi tão abusado, porque se sentiu enfraquecido, e aí entra o fator no segundo tempo do elenco, né? O elenco do Flamengo ele é melhor do que o do Palmeiras. O time titular já é melhor e o elenco do Flamengo aí ele sobra em relação ao... Acho que é onde o Flamengo sobra demais em relação aos outros, é isso. Chegando no segundo tempo, entra um Pedro, meu irmão... É uma loucura, né? É uma loucura. Então, esse cenário eu acho que muda o jogo no segundo tempo e dá ao Flamengo a iniciativa do jogo contra o Palmeiras, que estava até então sabendo que ele ia competir com o Flamengo com uma inferioridade técnica pequena e que essa inferioridade técnica, na medida que você vai fazendo as alterações e tal, ela vai ficando mais evidente e o Flamengo vai ganhando espaço e tal. Concordo com o Bruno Henrique no final do jogo quando ele diz assim, ó, foi um jogo muito equilibrado, se alguém tivesse que ganhar tinha que ser o Flamengo. Acho que sim, acho que se alguém tivesse que ganhar tinha que ser o Flamengo, mas o resultado de empate para mim é mais justo até do que a vitória de 2 times que pouco finalizaram, pouco criaram oportunidades. O Flamengo teve uma chance clara de gol, o Palmeiras não teve nenhuma, pelo menos estatisticamente, né, pelo soft score, pelo site de estatística, não foi considerada nenhuma grande chance clara de gol para o Palmeiras. Posse de bola muito parecido, o Flamengo com 2% a mais, finalizações 11-8 para o Palmeiras, só que aí nas finalizações no gol, o Flamengo acertou 3 chutes no gol, o Palmeiras acertou 1, ou seja, não foi um jogo de grandes chances escancaradas, foi um jogo pegado com 2 times tentando trocar passes e que se inverteram no intervalo. No segundo tempo o Flamengo teve a iniciativa do jogo e o Palmeiras passou a jogar por uma bola no contra-ataque. O Endrick tentou puxar alguns contra-ataques, mas quando puxava razoavelmente sozinho, no meio de 3 jogadores do Flamengo. Difícil pra caralho, nem o Endrick vai conseguir passar, né? Embora ele tenha tido lá um bom chute de fora da área e tal, mas sim, nem ele vai conseguir passar ali por 2 marcadores do Flamengo na velocidade e conseguir. Dito isso, acho que a formação do Palmeiras ela funciona um pouco melhor que o time postado à frente, né? Quando você tem o Flaco, você tem o Veiga e tal, são jogadores, quanto mais o Palmeiras tiver a bola e puder trabalhar a bola, eles participam mais do jogo e funciona um pouco melhor. Quando o Flamengo se posta em cima do Palmeiras, o Palmeiras se vê numa situação que assim, eu não consigo sair para cima do Flamengo porque eles têm uma qualidade técnica melhor, eles vão me causar um problema aqui no contra-ataque maior do que eu vou causar para eles. O Palmeiras não tinha jogadores de ponta, então o contra-ataque do Palmeiras não era tão forte e o ataque do Palmeiras franco contra o Flamengo, ele era mais fácil de ser marcado. Então o Palmeiras se viu numa dificuldade hoje um pouco tática do jogo, sabe? Era mais fácil pro Flamengo escapar num contra-ataque com a formação que ele tinha do que o Palmeiras. O Palmeiras tinha um meia para fazer essa armação, o Flamengo já tem um Arrascaeta, um De La Cruz e tal, porra. É diferente, né? Para jogar por uma bola, você tem mais possibilidade de uma bola dar certo no pé desses caras do que no outro. Então, assim, hoje eu achei que o Flamengo mostrou uma superioridade técnica em cima do Palmeiras que pode representar alguma coisa na briga pelos campeonatos, etc. Essa superioridade técnica ela existe, e não precisa ser clubista para enxergar, o Flamengo tem mais time e tal, e o jogo hoje se alternou na hora que o Flamengo fez as alterações pro segundo tempo.
e botou ali o melhor que ele tinha, e o melhor que ele tem. É difícil o Flamengo não ter a bola. É muito difícil que esse time do Flamengo, jogando com os 11 titulares, não tenha a posse de bola. É muito difícil, porque é muito forte. Então, e aí o Palmeiras se enrolou, porque o Palmeiras em casa e tal, como eu falei, com jogadores como o Veiga e tal, ele tem uma maneira de jogar, e essa maneira de jogar, ela acaba se tornando um contra-ataque, uma bola enfiada pro Endrick. O Flaco Lopes não é um cara que vai receber bola na velocidade e sair driblando todo mundo, essa bola era no Endrick pra ele fazer isso, e aí ficou uma monojogada o Palmeiras, né? O Piquerez não tinha a liberdade que gostaria, o Abel quando montou um time com 3 zagueiros, e aí as coisas não foram funcionando e o jogo se encaminhou para essa direção. De novo, repito, concordo com o Bruno Henrique, se alguém fosse ganhar, o Flamengo foi um pouquinho melhor, mas o empate é absolutamente justo, dois times que acho que inclusive pelo momento, começo de campeonato, poupando jogador que nem o Flamengo, o Palmeiras jogando em casa, perdeu um jogo já dentro de casa no Campeonato Brasileiro, eu acho que foi uma coisa meio assim, tipo, não podemos perder. Pro Flamengo não perder o jogo no Allianz Parque é um puta resultado, tá? Não vamos viver no Alice do País das Maravilhas, né? Porque o flamenguista tem um grupo de flamenguistas aí ultimamente que acha que o Flamengo tem que ganhar os 38 jogos do Campeonato Brasileiro. Não é assim. Então você empatar um jogo contra o Palmeiras, adversário direto, fortíssimo, campeão da porra toda nos últimos anos e tal, fora de casa, é um puta resultado. E continua sendo um puta resultado. E pro Palmeiras não é uma tragédia você empatar o jogo contra o Flamengo em casa, mas diante da circunstância de ter perdido o jogo pro Internacional, é um resultado ruim. Por quê? Porque ele tinha que ter recuperado. Dos 2 times grandes que o Palmeiras pegou dentro de casa, que numa conta de campeão ele faria 6 pontos, ele fez 1. Então, não é um bom resultado para o Palmeiras diante da circunstância. Tá? Claro que o Palmeiras pode ir lá no Maracanã e complicar o jogo, arrumar outro empate ou ganhar o jogo, enfim. Né? Tudo pode acontecer nesse patamar de times que disputam o título. Mas, em virtude do primeiro jogo contra o Inter e tal, acho que o Palmeiras hoje sai mais prejudicado do que o Flamengo, que continua ali na beirinha. O Red Bull Bragantino assumiu a liderança, mas provavelmente não é um time que vai disputar o título, não deve ter elenco para disputar o título até o final do ano. E ali o Flamengo acaba entre os favoritos, saindo com vantagem, podendo poupar jogadores eventualmente em alguns outros jogos, exatamente por ter elenco. E aí é por isso que eu não concordo com o Tite hoje ter tirado alguns jogadores do time, porque eu acho que você pode fazer isso lá na frente, ou você pode fazer isso contra o próprio Bolívar, que é um jogo menos importante, menos decisivo e muito mais cansativo para os jogadores do que o jogo contra o Palmeiras, decisivo do lado do estado vizinho e tal, e com o Brasil inteiro focado nesse jogo. É um jogo que dá uma moral do caralho se o Flamengo ganha do Palmeiras no Allianz Parque. Dito isso, resultado justo, jogo bom, melhor no segundo tempo do que no primeiro, e nada demais a acrescentar. Sucesso na Europa, Superbet, agora no Brasil. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. Seja super com Superbet.